Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela conta o seguinte: doutor Márcio, eu comprei uma geladeira, e depois de 4 meses ela simplesmente danificou e a loja não quer consertar. E aí, eu procuro quem? Eu procuro a loja ou procuro diretamente o Procon? Marcos, ela deve procurar o fabricante, não o fabricante. E não a loja? Não, porque a loja, nesse caso, onde em quase 100% dos casos, a não ser que seja uma marca diferente, uma marca nova aí que a gente não conhece, mas existe assistência técnica para refrigerador em Caicó, mais de uma unidade, certo? Que cobre uma série de marcas. Então, apesar da resposta estúpida dessa loja, que nós não sabemos qual e até um pouco antijurídica, a loja ela ganha, você quando vai comprar um produto numa loja, você tem lá às vezes um tapete vermelho estendido, você tem cafezinho, você leva criança, você tem guaraná para tomar, dependendo da loja tem até cerveja pro adulto. E só que esse tratamento ele não é igual no pós-venda, e isso é muito irregular. Eu acho que a loja tem que tratar melhor o consumidor depois da venda do que antes da venda. Antes da venda é mostrar o produto com dignidade, não ocultar detalhes daquele produto, não ocultar detalhes da negociação, não embutir, como em Caicó está virando uma onda criminosa, absurda, onde as lojas estão embutindo o preço de seguro que os consumidores não querem contratar. Você vai ver o preço do produto e quando você paga, depois de pagar, você descobre que aquele produto custava um pouco mais barato e você pagou um seguro, uma garantia estendida, uma proteção. Nós estamos denunciando esses fatos aí ao Procon e eu tenho, amigo, muita alegria de prender pessoas por esse tipo de atitude criminosa que está acontecendo na nossa cidade. A gente tenta transformar a nossa cidade num lugar melhor. Aqui e acolá aparece algum mau indivíduo, um mau elemento, se estabelece na cidade e começa com esse tipo de prática que nós consideramos abusiva e é crime contra o consumidor. Voltando à questão da geladeira, a loja ela deveria sim prestar um auxílio ao consumidor. No entanto, eu vou dar aqui um outro caminho. O consumidor vai procurar no manualzinho de instruções, no livro da garantia. Lá ele vai encontrar alguns 0800, ele vai encontrar talvez o site da empresa. Existe ali chat, várias formas de contato. Entre em contato com o fabricante desse refrigerador. Ele vai gerar um chamado, vai abrir um chamado para você e o assistente técnico vai bater na sua porta. Deixa a loja de fora. Inclusive, siga o meu conselho, se puder, nunca mais coloque seus pés nessa loja, que está recusando um auxílio tão simples após a ocorrência de um problema. Se você tiver rede social, bote na sua rede social, bote lá no Facebook, bote no WhatsApp, divulgue o nome dessa loja, que está ali negando um simples auxílio. Mostre a cada caicoense qual é o desserviço que essa loja presta aqui à nossa população. Se for aqui da nossa cidade, né? Pode ser até uma venda virtual, uma venda pela internet, não sei. Mas infelizmente eu falo também da nossa cidade porque isso acontece também, né? Infelizmente. Então procure o fabricante, ele vai gerar um chamado, o assistente vai procurar você na sua casa, vai tentar fazer o reparo. Depois de ser aberto esse chamado, você terá 30 dias, que é o prazo máximo para reparo do produto. Em alguns casos, isso não é uma imposição da lei, a lei não obriga, mas algumas vezes os assistentes técnicos aqui em Caicó, quando dispõem de produtos nas suas assistências, até colocam um sobressalente para você aguentar ali uma semana, 15 dias, enquanto o seu refrigerador está em conserto. Lembre, se ele não tiver esse produto à disposição, ele não tem essa obrigação. E muitos fazem por cortesia mesmo, ainda bem que fazem isso. Então procure, o prazo é de 30 dias após a abertura desse chamado. Se o produto não voltar para você, não for devolvido em perfeito estado de funcionamento, como novo, tirando aí alguma eventual avaria, que seja culpa do consumidor, uma estética, alguém deu uma pancada numa porta, saiu ali um pouco da tinta que se não vai, tá coberto pela garantia do fabricante, então ele tem que voltar perfeito em funcionamento. Se não, você já vai procurar entrar em contato novamente para conseguir um novo dinheiro de volta. Mas o procedimento é esse. E repito sempre aqui, não dê cabimento, não dê respeito a quem não lhe tratar com respeito. E se você tiver como divulgar nome, divulgue. Tem, Marcos, aqui alguns vendedores, algumas empresas que se o consumidor colocar ali, fizer uma denúncia dessa no Facebook, no WhatsApp, ele vai receber uma espécie de ameaça, tipo, cuidado com o que você está dizendo. Você não pode dizer isso não. Faça a denúncia, se receber ameaça, passe para mim. O WhatsApp é 992232261. Doutor Márcio, minha internet faz uns meses que não funciona. Já liguei, já veio os técnicos e nada. Então resolvi cancelar. Eles estão me cobrando uma multa. O que é que eu faço? A primeira coisa é não pagar a multa. Ele vai exigir o cancelamento, né? Essa operadora aí,
esse distribuidor da internet, ele vai, se for o caso, se ele não botar antes a mão na consciência, ele vai tentar gerar essa multa, e quando gerar, você procura o PROCON, aí será anulada. Marcos, existe essa multa de fidelização, que você é obrigado a passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela não é por si só ilegal, mas ela exige uma série de requisitos para que ela tenha validade. Primeira coisa é que o consumidor, quando ele contrata, ele tem que saber previamente que existe uma cláusula de fidelização. Ele não pode descobrir que é obrigado a ficar 1 ano, só depois, se antes desse 1 ano, ele tentar cancelar o contrato. Então tem que ter o conhecimento prévio do consumidor. O segundo é que tem que existir uma contrapartida da empresa. Você não pode simplesmente contratar e de nada por nada ficar obrigado a 1 ano de contrato. Então você recebeu algum desconto, você passou ali 3 meses pagando R$30, onde o valor correto seria 60 ou 70. Você recebeu alguns equipamentos que normalmente você pagaria por aqueles equipamentos e você recebeu de graça, algum serviço extra. Aí justifica sim essa cláusula de fidelização. Mas tem um outro ponto. O pedido de cancelamento prematuro do contrato nunca pode ser fundado, nunca pode ser alicerçado em mau funcionamento do serviço. Se você abrir um chamado, a empresa foi lá, tentou melhorar o serviço e não conseguiu. Se você abrir um outro chamado, a empresa foi lá, tentou melhorar o serviço e não conseguiu, você está insatisfeito, você não tem a obrigação de ficar contratado num serviço que não lhe serve. Né? Então, a empresa, você tentou, a empresa fez o que fez, ela fez o que pôde. Se você manda lá os seus funcionários, seus técnicos, 1 vez, 2 vezes, não consegue resolver, paciência. Você também não é obrigado a ser mágico e dono de tudo. Isso pode ser, Marcos, até uma construção, isso é a localização, muitos fatores influem no funcionamento de um serviço desse, certo? Para o consumidor interessa o quê? Interessa se presta ou se não presta. O consumidor já sofre demais com essas normas que nós temos da Anatel, onde fala que você compra ali um pacote dizendo que tem tanto por cento de internet, e pode ter 40, pode ter 60, pode ter 50, ou até menos do que isso, menos da metade. Nós já passamos muito aperreio com a legislação que é muito abusiva contra o consumidor, especificamente nesse serviço de internet, do upload e do download. Né? Então, se você denunciou o problema, você abriu o chamado, não foi sanado o problema, não existe multa a ser paga. Se a empresa, o provedor, insistir, não pode mandar. Manda aí então o boleto que eu procuro o PROCON ou procuro a via judicial. Doutor Márcio, fui ao shopping em Natal e estacionei na vaga de idoso, mas tinha uma carteirinha, só que saí apressado e não coloquei visível. Estava no banco e eles não viram. E fui notificado. Tinha notificação quando eu votei. Como é que eu faço? Onde eu recorro? Vai vir a multa para mim mesmo? O normal é que venha a multa. Nesse caso, Marcos, você tem uma série de regulamentos que regem essa matéria. Não é direito do consumidor, né, obviamente, mas tem a questão da carteirinha ficar visível, tem aquela questão do adesivo que parece que não está sendo emitido por enquanto, que o adesivo também tem que ficar ali visível, porque na verdade o Brasil ele é um país muito burocrático, né, muito cheio de burocracia. Se você pode ser visivelmente portador de alguma necessidade especial. Né? De vez em quando muda a nomenclatura, nem sei se a palavra certa é essa hoje. Mas você pode ser visivelmente. Mas, infelizmente, para muitos agentes, vai importar muito mais o documento. Né? Você tem que ter o documento provando que você é portador daquela necessidade especial, que você pode estacionar na vaga de idoso, na vaga de deficiente, dependendo da sua situação, se for idoso ou deficiente físico. Mas, enfim, vai chegar a multa, e nessa multa, Marcos, nessa notificação, primeiro não chegou a multa, chegou a notificação de uma atuação de trânsito. Você vai ter ali todas as informações de como se defender. Então, quando vai ter endereço, vai dizer o que é que você tem que colocar na defesa, número do auto de infração, seus dados pessoais, seu endereço, vai dizer que você pode apresentar pessoalmente essa multa, ou aqui no Detran em Caicó, ou dependendo de quem seja o emissor da multa, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, ou você vai enviar para o endereço tal pelo correio. Então, não se preocupe, nessa multa que você vai receber ainda, essa notificação, que ela não é um documento hábil para pagamento da multa, ela não vem com código de barras, não tem nada para você pagar, é só para você se defender, tentar apresentar uma defesa. E em alguns casos, se você não se defender, você pode receber depois notificação com a possibilidade de pagamento até mesmo com desconto. Mas se você tem os documentos necessários, embora não os portasse naquele momento, você vai fazer a defesa, vai encaminhar. Não se preocupe que esse documento necessariamente trará todas as orientações de como apresentar essa defesa. Uma escola privada pode cobrar uma taxa para pegar uma declaração do aluno? Não, geralmente não. Marcos, a única coisa que a escola privada pode cobrar de um aluno é a mensalidade. Né? Você veja, a pandemia, ela nos tirou o direito de ali entre novembro e janeiro desse ano,
Estamos aqui discutindo, por exemplo, taxa de matrícula, os materiais escolares que as escolas exigem, preço de material escolar, qualidade de livro. Nós não tivemos a chance, né, de discutir esse tipo de coisa por conta dessa pandemia que nos assola. Mas, enfim, esses documentos, eles geralmente não podem ser cobrados, né? Eu não sei qual é o documento específico dessa declaração, mas o que a escola pode cobrar de um aluno, exclusivamente são as mensalidades. Quando o pai do aluno vai lá e paga uma taxa de matrícula, essa matrícula tem que ser devolvida. A matrícula não integra a mensalidade. A não ser que a matrícula seja, por exemplo, R$ 250. A matrícula não, desculpa, a mensalidade custa R$ 250. Você pagou 50 de taxa, vai pagar só 200 na mensalidade de janeiro. Aí fevereiro 250 e assim sucessivamente. Tudo bem, normal. Ou a escola tem que devolver aquilo, ainda que seja parcelado durante o ano, dando um desconto ao pai. A única coisa que a escola pode cobrar obrigatoriamente de um aluno é a sua taxa, a sua mensalidade, né? Que é aquela anuidade dividida ali em 12 parcelas. No mais, para entregar históricos escolares, declaração de conclusão de período letivo. Isso acontece muito, Marcos, essa pergunta que você me fez aí, quando existe dívida. Né? Muitas escolas tentam negociar a dívida para a entrega desses documentos. Isso é ilegal. A escola não pode tomar nenhuma medida, nem impor nenhuma obrigação que possa prejudicar o desenvolvimento pedagógico do aluno. Se esse documento aí, por exemplo, é para o pai colocar o aluno em outra escola, a escola não pode negar de jeito nenhum, nem pode negociar. Né? Se existe dívida, a escola pode colocar pai responsável por aluno, ou o próprio aluno, se for maior de idade, se for ensino superior, pode usar SPC e Serasa, pode fazer carta de cobrança, pode colocar em justiça, pode fazer ação de cobrança, ação de execução. Tudo isso pode ser feito, está dentro da legalidade, mas nenhuma medida que venha a prejudicar o desenvolvimento pedagógico do aluno pode ser tomada. Então, inclusive, só negar um documento. Eu não sei especificamente qual é o conteúdo desta declaração da pergunta, mas, em tese, em modos gerais, a escola não pode cobrar por documento nenhum. E a universidade pública, ela pode cobrar taxa para expedição de histórico ou outro documento de egresso? Normalmente não. Se é pública, prior. É pública. Eu passei aqui 5 maravilhosos anos dentro da UFRN, tenho até vontade de voltar. Nunca paguei por documento nenhum, mas isso não é normal, né? O normal. Você veja, Marcos, quando a gente era moleque, eu estudava aqui na Monsenhor Alfredo Gugel, né? Ainda aqui nos fundos do CDS. E estou falando de 35 anos, né? Há 35 anos. Então, naquele tempo, uma condição tão diferente de hoje, a escola você fazia a fardinha, né? Aquela fardinha de botão, e você comprava o bolso na escola, você tinha que pagar pelo boletim, porque não existia condição mesmo, né? Então, o aluno que quisesse receber o boletim, o pai que quisesse, tinha que fazer um pagamento. Você quisesse essa fardinha direito, você comprava ali o bolso para costurar. Mas enfim, isso hoje não é normal, principalmente na universidade pública. Ela tem suas verbas federais ou estaduais, o normal é que não se cobra, a não ser que ela venha declarar que está em estado de calamidade. Algumas, por exemplo, tem serviço de copiadora, você vai lá e paga para o serviço de copiadora. Alguns serviços são até terceirizados, tem até licitação, a concorrência para que alguém possa ocupar aquele lugar. Mas a escola mesmo cobrar por entrega daquele documento, não é normal. A não ser, tudo no mundo tem altos e baixos, tudo tem brecha. A não ser que ela venha apresentar uma explicação muito razoável para isso. Mas causa muita estranheza essa afirmação. Comprei um chip e mal ponho crédito, aí a operadora vive mandando mensagem que vai cancelar meu número. Isso é certo? A pessoa perde pai e mãe e passa que dirá um número de celular. E aí, pelo que eu entendi, ela não quer colocar crédito. Aí a operadora vive dizendo que ela vai perder os chips. Pode isso? Marcos, certo não é, eu não concordo não. Acho que quando você compra o chip é oneroso. Olha, às vezes você compra um celular e você paga 1 centavo por um chip. Né? E às vezes você vai numa loja e compra um chip por R$10, 15, 20. Tem até alguns, como houve no passado, que vem ali com algumas promoções. Mas se você comprou por 1 centavo, é seu. Você comprou por 1 centavo, aquele chip é seu. Mas isso é um entendimento meu, né? Agora vamos falar o que diz a legislação. A Anatel, ela permite a retomada do número. Né? Então a empresa, inclusive, houve alteração legislativa que não é tão recente, mas também não é tão antiga, tem aí talvez mais de ano, que reduziu os prazos. Antigamente, os prazos a partir dos quais a empresa de telefonia poderia tentar retomar o seu número eram maiores. Então foi reduzido em quase a metade. Ou seja, hoje é mais fácil você perder seu número se você não colocar os créditos. Aí, meu amigo, fica aquela velha história que eu já disse aqui tantas vezes. Quando existe uma lei, uma resolução, um regramento que diz uma coisa, não adianta se eu acho certo ou errado, né, o bonito ou feio. Então a empresa ela pode retomar, só que ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer esses comunicados aí, eles são obrigatórios.
O consumidor ele não pode ser flagrado, acordar sem chip. Como infelizmente muita gente passa por isso ainda, né? Apesar de toda a norma e toda a regra técnica, muita gente passa por isso ainda. Então isso não pode acontecer, você simplesmente acordar sem seu número. Mas eles estão fazendo em tese o que a lei determina. Estão dizendo que vão retomar. Então se chegar um dia realmente a retomar e você não puder usar mais aquele mesmo número, você vai ficar 40 dias numa quarentena e dentro desse período você pode reativar o seu número, colocando o crédito. Certo? Se você não quiser fazer uma coisa neutra, você pode depois comprar um chip de R$1, de R$5, aí fica à sua vontade. Mas a Anatel permite, sim, tanto quanto permite, Marcos, aquele prazo de validade dos créditos. É outra coisa que eu considero absurda. Né? Você comprou o crédito, 10, 15, 20, R$40, colocou no celular, tem prazo para usar. Você comprou, é seu. Você comprou, é seu. Não existe nem. Não é um pacote de feijão que tem uma validade de 6 meses. Né, com todo o gorgulho de pedra que vem dentro, infelizmente, mas você não tem prazo de validade, não existe condição técnica que fundamente o desaparecimento daqueles créditos, mas a legislação permite sim que seja estabelecido aquele prazo de validade. Então são coisas, Marcos, é coisa de lei, a gente espera sempre que um dia melhore. Nesse caso houve piora, né? Encurtaram os prazos para retomada, mas a gente vai lutando aí, são questões políticas que envolvem órgãos que são do governo, né? Então, agências reguladoras, mas hoje é isso, pode ser retomado sim. Trabalhei 1 ano e meio sem carteira assinada e nunca recebi 10º. Aí depois de 1 ano e meio minha carteira foi assinada. Gostaria de saber se eu tenho ou não algum direito desse tempo que trabalhei sem carteira assinada. Tem 100% de direito, mas tem que correr atrás logo. Né? Você já está contando aí um período de prescrição, porque o direito trabalhista, Marcos, ele prescreve em 5 anos. Certo? Mas a ação trabalhista, ela tem um prazo decadencial de 2 anos, ou seja, do dia que, e nesse caso ele não saiu do emprego, ele na verdade teve a carteira assinada, né? Mas esses direitos que ele tem vão desaparecer, né? Então, quando passou ali, no dia que ele foi assinado, a carteira, ou contando cada mês que ele não recebeu lá para trás, ou 10, ou seja lá que ele não recebeu, ele começa a perder o prazo. Obviamente, você entrando com a ação judicial, isso aí vai vir corrigido e tudo mais. Hoje, com a pandemia, é um pouco mais complicado, mas isso vai passar. Você pode procurar pessoalmente a vara do trabalho, você pode lá, eles fazem as contas, abrem a reclamação. Se você tiver um advogado de sua confiança, nesse caso aí, pela pergunta, não é uma ação de grande vulto. Então, é uma ação que às vezes nem compensa colocar o advogado e a lei permite que seja feita sem advogado. Né? Então, é procurar a vara do trabalho. Se hoje não estiver acontecendo o atendimento presencial, o ouvinte vai procurar o site do TRT21. Que é o nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui do estado do Rio Grande do Norte, www.trt21.jus.br, e lá vai se informar melhor sobre essa situação. Obrigado por sua participação. Lápis e papel na mão, telefone de contato com o PROCON? 99223-2261. Evitem os áudios, certo? Mande por escrito. Vamos lá, 99223-2261. Pronto. Quando é que eu vou procurar o telefone do PROCON? Depois que você tentou resolver seu problema e não conseguiu, certo? Você tentou falar com o banco, tentou falar com a loja, tentou falar com a farmácia, pela internet, com o site que você comprou, você tentou pelo Banco Central, tente resolver seu problema. Lembre-se sempre, se você não tem, pelo menos tentar se ajudar, fica muito difícil de eu fazer milagre e ajudar. Então você tem o conhecimento do seu direito, discuta, você não é obrigado a ser advogado, formado, não é bom, você não precisa ser perfeito na escrita, mas faça sua reclamação. É muito bom quando você procurar o PROCON, ter alguma evidência de que, olha, mas tentei resolver e não consegui. Isso é muito importante para facilitar. Dá tempo pro recado do coração, meu amigo. Então, os beijos e abraços. Se você esquecer, o arranjo dos intriga, né? Então, os beijos e abraços do mundo inteiro para minha mãe que está nos ouvindo agora na Boa Passagem, para a Ali que está nos ouvindo na nossa casa lá no Recreio. Obrigado pelas perguntas aí de todos e até a próxima terça-feira. Daqui a pouco nós vamos receber aqui no nosso programa o Dr. Beliso no quadro Check-up no rádio. Nós vamos também daqui a pouco receber o Dr. João Braz, que é o procurador do